Olá, amiguinhos! E aí, tudo bem com vocês? CutoCast para todo esse planeta Terra. E é grande esse planeta, hein? É muita coisa, é muita gente, mas estamos aqui, estamos esperando todos vocês aqui para participar ao vivo com a gente aqui, certo? Fortunato Bar, o nosso apoiador, patrocinador aqui, sempre trazendo drinks maravilhosos. Degustações de outro mundo, hein? Fortunato Bar na Vila Mariana. Que sem... Olha os drinks que tá aparecendo aqui na tela. Vou começar a ver aqui da tela, aqui, né? Aí já... que são... Os nomes são maravilhosos também. Cara, melhor happy hour de São Paulo é muito bom mesmo, Fortunato Bar. E é isso aí. Studioscrosshost.com.br também, para você fazer a sua live stream, para você que quer fazer seu podcast, para você que precisa para sua empresa soluções em áudio e vídeo streaming, tá bom? crosshost.com.br, temos todas as soluções para gravação, transmissão, seja para fins pessoais ou empresariais, certo? Vamos lá para mais um CutoCast ao vivo, aqui às 17 horas, pelo menos agora tá às 17 horas, não sei o dia e a hora que você vai ver no YouTube depois, porque todas as entrevistas ficam aqui, certo? Só lembrando que é muito importante você se inscrever no canal, você dar o seu like e você participar no chat ao vivo, certo? E hoje aqui temos uma novidade que vai ser o Cutofone, o telefone para você ligar e falar com a nossa convidada, que é ela. Tem palminhas? Tem palminhas? Não tem palminhas? Evelyn Jimenez Sanches. Muito bem. Boa tarde, minha querida. Prazer ter você aqui com a gente, aqui conversando um pouquinho. Boa tarde, prazer. Chega mais perto do microfone. Aqui tá bom? Aqui tá ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. A minha primeira pergunta para todos é como vai a vida? Tá bem, a minha tá indo. Tá indo? Estamos tocando, né? Muita correria? Bastante correria. Dá uma arrumadinha aqui, ó. Bota um pouquinho mais pra cima. Aqui? Isso. Tá, melhorou? Aí. Que ele Melhorou? só pega bem de pertinho, assim. Aí dá pra te ouvir de forma límpida. Evelyn, muito bacana tua presença aqui. A gente sempre gosta de variar os temas, sempre trazer, se possível, até temas inéditos, né? Então vamos explicar a dinâmica do programa hoje, certo? Vamos falar aqui com a Evelyn, vamos trocar uma ideia com ela na primeira parte, que contar um pouquinho, entender um pouquinho a história dela, conhecer ela melhor e depois, se você ouvinte, você telespectador, que tiver coragem de ligar pra gente, né? Vai ter uma consulta aqui e nem vai pagar nada dessa vez, né, Evelyn? Dessa vez, né? Faz uma pergunta, né? Uma pergunta. Uma só, tá bom? Uma, né? Claro, e a gente vai ver aqui os oráculos dar o encaminhamento, a orientação, claro. Escolhe um campo da vida. Né? Então, ó, tá preparado aí, Paulinha, pro GC? Então, ó, anota aí, esse telefone vai ficar, hein? Operadora 11 9 7248 1153. Operadora 11 9 7248 1153. Certo? Nosso CutoCast Fone ou Cutofone, como queira, aqui é o cliente que manda. E aí, Evelyn, o esoterismo te escolheu ou você escolheu o mundo esotérico? Foi um chamamento espiritual. Então, na realidade, a minha formação acadêmica é jurídica, eu fiz faculdade de Direito, me formei... Olha só. Nada a ver, né? Me formei em 91 e peguei a carteirinha da OAB em 92 e comecei a advogar. Só que eu sempre gostei da parte espiritual, então na família a gente tinha, minha tia era uma médium de cura, meu avô era médium de incorporação, sempre tenho o DNA. Mas fui para a parte jurídica, mas eu comecei a estudar o esoterismo. Então eu entrei numa escola esotérica, então astrologia, numerologia, tal. E é por isso que eu falo que foi um chamamento. Eu advogava de manhã e à tarde, e à noite ia para a escola esotérica. Na última aula, quando eu acabei a aula de baralho cigano, a professora fez uma iniciação espiritual cigana. Eu chegava em casa à tarde, liguei a televisão, que nem era mês de Santa Sara, tinha uma mulher falando lá na televisão, num programa da festa de Santa Sara.
Então, festa de Santa Sara, eu falei, nossa, acabei o curso agora, né? Fez a iniciação, anotei o endereço e fui na festa. Chegando lá, quem era a dona do espaço esotérico? Uma minha amiga da faculdade de Direito, que ela trabalhava em cartório, largou tudo, ela era funcionária pública, montou o espaço. Aí encontrei com ela falou, nossa, o que você está fazendo aqui, Evelyn? Falei, estou fazendo escola esotérica. E ontem eu acabei o curso de baralho cigano com a iniciação da professora Iniciação Espiritual Fortíssima e estou aqui. Aí fiquei lá na festa e tal. Aí ela chegou para mim, ela me conhecia da faculdade, você não quer trabalhar para mim? Eu falei, como assim? Eu advogo, né? Aí ela falou assim, não, olha, a gente tem de sábado e domingo. Então eu comecei lá, fazia a parte jurídica dia de semana, e sábado e domingo eu começava a fazer, né, as feiras místicas lá no espaço dela. E aí eu comecei a gostar mais disso, né? Como eu sempre tive um pezinho na espiritualidade, né? Então eu sempre comecei a gostar e devagarzinho fui largando. Então é assim, eu tenho, né, as devoções, os agradecimentos a toda a parte espiritual, mas a minha santinha, assim, que, né, que eu converso é Santa Sara Kali, porque tem foi um chamamento mesmo. Depois aí, meu mentor é um cigano, minha mentora é uma cigana. Mas como é que foi esse início aí? Conta lá do início. Como é que foi isso aí? A virada de chave, assim. Eu comecei a trabalhar na parte esotérica, e ela trazia os clientes, e os clientes começaram a gostar do meu trabalho. E eu também gostava, eu comecei a me sentir melhor no espaço esotérico do que no fórum. Que o clima no fórum já não é dos melhores. Exato. Nenhum, né? Então eu falo que eu trabalhava, né, na época de transição, porque houve uma época de transição até ficar só no esoterismo. Eu estou só no esoterismo, né, fazendo só esoterismo há 18 anos. Então, eu comecei em 2004, né? E aí eu comecei a ter mais afinidade. Como eu gosto muito de estudar, então aí eu juntei já a parte minha mediúnica, né? Com a parte da técnica, né? Com a parte dos estudos. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz vários cursos, astrologia, numerologia, feng shui, radiestesia. E aí o que eu gostava mais? Porque quando você começa a fazer curso na área esotérica, é interessante que não dá para fazer uma coisa só, você vai fazendo várias coisas. E aí eu foquei no que eu gostava mais, então, que são os oráculos, né? Então, tarô, baralho cigano, runas yoga, né? A parte da limpeza energética, a parte da numerologia. Então, aí eu me especializei, né? Eu fiz uma especialização. Então, mas foi perdido o curso de astrologia, numerologia? Não, porque cada carta tem um número, então eu acrescento a numerologia na carta. Cada carta tem algumas cartas que são regidas por planetas. Então, eu consigo fazer uma conexão e dar um aconselhamento melhor, né? E como que eu falei, né, que eu sempre gostei, eu tive uma criação católica, então escola de freira, tal, então eu estudava, já dali já era diferente um pouquinho, porque o pessoal, ninguém estudava, tinha matéria de religião, né, escola de freira tinha matéria de religião, e eu estudava para a prova, todo mundo colava, eu estudava e gostava, né, mas o meu pai era Kardec, então aí eu ia na Federação Espírita de fazer evangelização, então eu nasci nesse meio, católico espírita, né? E o meu avô trabalhava na Federação Espírita e em casa ele incorporava um caboclo, né? Então eu via meu avô quando era pequeno incorporando lá, ele era médium de incorporação. A minha tia, irmã do meu pai, era médium de cura, né? Então então essa parte já estava intrínseco na família. Exato, todo mundo gostando da espiritualidade. Então eu nasci. Aí eu fiz 10 anos de curso em Kardec. Eu comecei a estudar Kardec e fazer voluntário. Então eu fiz 22 anos de voluntário em Kardec, ali, né, no curso de Kardec, que eu descobri meu tipo de mediunidade, porque a gente tem vários tipos de mediunidade, né? A minha mediunidade é a inspiração, né? A inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro, né, que eu utilizo junto com a técnica dos oráculos, e eu tenho uma outra mediunidade, que é a mediunidade de doação. Por isso que eu desenvolvi o trabalho da limpeza energética, né? Então, é isso. Então, sempre teve, mas eu falo, né, na época de transição eu trabalhava com os fatos, né, no direito, né? Trabalhava lá, tinha tudo que você fala tem que provar. Então, a testemunha, o papel, e agora eu trabalho com o mundo invisível. Então, eu trabalhei com os dois mundos, o visível, e agora eu trabalho com o mundo invisível, né? São muitas as questões desse mundo invisível, né?
De vez em quando a gente para, todo mundo, né, tem esse momento assim de viagem sozinho, né? Você para pra pensar e começa a fazer tantas perguntas que não tem respostas, né? E para que o meu trabalho, né? Qual é o objetivo do meu trabalho? Trazer exatamente orientações, direcionamentos. A gente trabalha com as energias. Então, por exemplo, o tarô, né? Eu até trouxe aqui o tarô. Vamos explicar o que você trouxe? Quer pôr a câmera especial? Tem uma câmera extra pra você aqui, é a câmera a mais da Globo, né? Paulinha que instalou aqui. Então, hoje tem bastante assunto, hein, Paulo? Hoje não tem live, hein? Hoje não tem a Play Paula lá. Vou tentar fazer o mais rápido aqui. Vamos lá. Então lá, estamos na câmera especial, estamos. Evelyn, explica aí o que você trouxe pra gente aqui. Então, né, a gente trabalha com as energias espirituais. Os oráculos, na realidade, é um misto da técnica com a espiritualidade, né? Então, o tarô, né? Quando você está abrindo um tarô, qual é a energia que você ancora? A energia dos anjos, né? O tarô de Marsella, que é o jogo primitivo do tarô, que deu origem a esse monte de tarô que a gente tem por aí, ele tem a energia dos anjos, né? Várias cartas do tarô são cartas dos anjos, né? Carta da temperança tem o anjo, a carta do mundo tem o anjo, né? Então, tem várias cartas que tem anjos. E a carta do arcanjo Gabriel. Então, aqui a gente, quando abre o tarô, traz essa energia mais angelical. Quando a gente está abrindo o baralho cigano, quem que a gente ancora aqui? O povo das estrelas, o povo cigano, Santa Saracali. A gente ancora a energia daquele povo do Oriente, né? E quando a gente abre as runas, qual é o ancoramento energético e espiritual? De todo o panteão nórdico, os deuses nórdicos, Odin, Thor, Mimir, as Nornes, né? Então, aqui tem esse ancoramento dos deuses e deusas nórdicas. E quando a gente faz o Ogham, né? O Ogham é um oráculo irlandês, usado muito pelos celtas, pelos druidas, que era uma classe sacerdotal, né? Os druidas... Como chama? Ogham. Ogham. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Ogham. 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 Esse eu nunca tinha ouvido falar, não. Então, o Ogham, ele é o oráculo mais antigo, né? Ele é um oráculo bem antigo. O Ogham, ele traz a energia das árvores. Então, é um oráculo irlandês que você pode ativar tanto para orientações como para escrita, né? Porque cada caractere, cada inscrição ogâmica representa uma letra no alfabeto, então pode fazer escrita mágica, que a gente fala, e para talismã também, como as runas também. As runas você pode usar a mesma coisa, os caracteres, as inscrições rúnicas, você pode usar para talismã, para escrita mágica e para a parte oracular. E o Ogham, na mitologia celta, quem criou o Ogham? Aqui, o deus celta Ogma, né? Então, quando a gente abre os oráculos, o que significa, né? Então, o tarô, baralho cigano, runas, Ogham, são oráculos. O que significa a palavrinha oráculo? Explica, o oráculo é a resposta dos deuses. Então, quando você está abrindo um oráculo, você está mexendo com o campo espiritual. Então, você está fazendo essa... Então, por isso que eu falo, o oráculo, eu dou curso profissionalizante de oráculo. Então, o oráculo é um misto da técnica, né, com a parte espiritual. Aí, qual é a pergunta, né? Todo mundo me pergunta antes de se inscrever no curso, né? Ai, precisa ter uma mediunidade extra. É isso que eu ia perguntar. Onde a gente coloca na balança o dom e a técnica? Então, é isso que eu gosto de falar para o aluno antes de começar um curso de oráculo. O oráculo é uma técnica, conforme você vai abrindo o oráculo, você vai mexendo com aquela energia espiritual e aquela energia espiritual vai te ajudando. Então, precisa ter dons mediúnicos. Não, por quê? Todos nós temos a centelha divina, o Deus interior, né? Todos nós nascemos com a mediunidade básica da intuição. Intuição, sexto sentido, instinto, é tudo a mesma coisa. A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora.
É o teu Deus interior, é a tua centelha divina. Nós somos filhos de Deus, então nós temos um pedacinho de Deus dentro da gente, que é a centelha divina. Então, todos nós somos médiums. Todos nós nascemos com a mediunidade básica da intuição, né? Então, qualquer pessoa pode fazer o oráculo. O que é um curso oracular? Você vai aprender a simbologia, você vai aprender a unir as cartas. Então, é para todo mundo, não é uma... Ai, né? Porque a gente... Evelyn, você acha que quando a pessoa já procura um curso desse, já não é por acaso? Ela Sim. já tem alguma coisa que chama ela para esse caminho? Sim, sim. Eu comecei nessa parte, por exemplo, particularmente, eu comecei nessa parte espiritual, de astrologia, essa parte mais esotérica, né? Porque eu sempre gostei, e foi realmente um chamado para mim né, para estudo. Você vê, foram 2 chamados para mim, estudar, né, e depois o chamado principal da Santa Sara, que fala, vem trabalhar comigo. Então, foi numa festa de Santa Sara, depois de uma iniciação, que eu começo a trabalhar. Mas você teve uma... Como é que foi essa conversa? A Fátima, ela chama uma Fátima. Visão, um sentimento. Quando ela me convidou, bateu alguma coisa, falou, não, eu tenho que fazer. Aí eu falei para ela era dona do espaço, eu falei, Fátima, eu acabei o curso ontem. Né? Eu falei, né? Eu fiz um curso bom, mas... Será que já dá, né? Exato, o medo, né? Ela falou, Evelyn, aí ela falou, eu te conheço, que eu era Caxias na faculdade, assim, sempre fui meio CDF, eu te conheço, você deve ter estudado bastante. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu comecei, eu já sabia a minha mediunidade de inspiração, já sabia a mediunidade de doação, porque eu já trabalhava de voluntário na Seara Bendita. E aí eu fui unindo. Aí qual foi o resultado? No final de semana, o pessoal começou a gostar do meu atendimento. Então eu falei, então acho que eu estou no caminho certo. E aí, devagarzinho, eu fui largando o mundo material do direito, o mundo jurídico, e fui indo para o mundo espiritual, entendeu? Então, realmente... Nada é por acaso, Não, né? nada é... Eu estar numa festa cigana não era nem mês, porque qual que é o mês de Santa Sara? É maio. Ela estava anunciando na TV, né? Foi no programa lá da Luciana Gimenez. Ela estava anunciando uma festa cigana em junho. Tipo, não tinha nada a ver, né? Então, foi mesmo um chamamento, né? Tanto que depois aí eu fui ver os meus mentores e tal. É um cigano e uma cigana, né? Evelyn, tem uma coisa comigo assim. Se eu eu entro num local... Eu já tenho... Eu não sei explicar, porque é um negócio assim que eu tenho comigo. Sempre tive, desde pequeno. Se tá uma energia negativa ou positiva, eu consigo sentir aquilo. Claro que muitas vezes, por exemplo, você arrumou um emprego, você tá num trabalho, às vezes tem que lidar com isso, né? Mas eu tenho isso aí comigo. Eu entro num local assim, eu consigo meio que sentir se tá uma energia pesada ou se tá todo mundo ali, vamos dizer, com o espírito tranquilo. É um tipo de mediunidade, você acha? Sim, sim. O nosso campo áurico, né, o nosso campo vibracional, ele capta energia tanto das pessoas como dos ambientes. Então, se você tiver uma sensibilidade, como eu falei, tem vários tipos de mediunidade a mais, as pessoas, você pode captar isso, e isso é uma proteção. Porque se você captou, está conversando ali com a pessoa, não tem uma energia legal, ou o ambiente não está legal, você já sabe como se proteger. Então, é um plus a mais. Então, é um tipo. Por exemplo, signos de água, peixes... Aquário. Aquário é ar. Mas, independente, eles captam energia. Eu estava até conversando com a moça, né, que é uma pisciana aí que eu conheci, uma pisciana. Por exemplo, o peixes, né, o último signo da roda zodiacal. A gente fala... A pisciana é muito boazinha, né? Eu gosto de pessoas assim. Pessoas não gosta de brigar? Não gosta, né? Odeia brigar, né? Não é da paz? É de boa. Então, por exemplo, peixes é o esponjão do zodíaco, a gente fala brincando. Olha lá. Então, tem que tomar um cuidado especial. E existem, né, isso que você me falou, foi muito legal essa pergunta, porque existem técnicas, vamos supor o que você falou, eu tenho que ir todo dia trabalhar e o ambiente não é legal. Ou eu tenho que falar todo dia com aquela pessoa e ela não é legal. Então, existem técnicas que você pode fazer para proteção.
Ah, tá. Então, por exemplo, uma técnica, eu tô falando aqui com você... É uma coisa que, se for assim, a gente se tranca no quarto e não sai pra vida, Não, né? tem que, né? Você pode elevar seu campo áurico, proteger teu campo áurico, mas não pode deixar de fazer as coisas por causa disso, né? Não pode ter uma Como querer evitar algum acontecimento da vida. É difícil, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer ali. Ou algum tipo de sofrimento, um grande trauma, um falecimento, qualquer coisa que marque, né? Sim. A vida é assim, eterno aprendizado, né? Porque existem os fatos que a gente constrói, né? E existem fatos que, isso que você falou, a morte, são fatos inevitáveis, que não dá para você controlar, né? Que a gente falou, o anjo da morte, com o anjo da morte não dá para você negociar. Você negocia tudo na vida. Mas chegou tua horinha, então tem coisas que o destino escreveu ali, ó, tal, e tem coisa. E a maioria das coisas é você que vai construindo ao redor da sua vida, né? Em torno da sua vida. Então, são dois fatos. E é legal que você aprende, né? A fazer as proteções, né? A pessoa vai, por exemplo, ela trabalha num banco, tem um chefe horroroso. Ela tem que ir no banco todo dia, é o trabalho dela. Então, ela vai ter a aprender as técnicas para, né, não pegar aquilo ali. Ado, cada um com o seu quadrado. São percalços da vida, né? Nem todo mundo não tem tá como lindo. você evitar aquela lombada. Você vai ter que passar se você quiser andar naquela rua. Né, o ambiente nunca tá, né? Você não tá sempre num ambiente espiritual. Então, nem todo mundo tá legal, nem todo ambiente tá legal. E você não pode se restringir. Você tem que fazer as coisas, aí você pode se proteger. Olha só, Evelyn, aqui, ó. Hoje vamos dar prioridade por telefone, hein? Então, vamos bater mais um papo aqui com a Evelyn, que eu mesmo tenho várias perguntas aqui. A Mariana já tá querendo saber da vida amorosa dela. Mas calma, hoje vamos tentar fazer por telefone, galera. Viu, Mariana? Você já anotou o telefone? Dá pra pôr mais uma vez o GC, Paulinha? Então, ó, daqui a pouquinho, daqui mais ou menos uma meia hora aí, a gente vai, 20 minutos, meia hora, a gente vai abrir aí o Cutufone pela primeira vez e você vai poder fazer aí umas perguntas ou uma pergunta para a Evelyn, certo? Operadora 119 7248 1153. Operadora 11 São Paulo, né? 97248 1153. Evelyn, você me lembrou agora, levantou uma questão muito polêmica. Destino, a gente escreve ou já tá ou já existe o livro da vida? O que você acha, sua opinião? Não, a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente tem as escolhas da vida, então às vezes tem até a carta do baralho cigano, que é a carta do caminho. Você falou do início, de início e fim. Né? Então, a gente busca ou já está marcado? O que você acha? Existem coisas que têm uma marca espiritual, sim. Coisas que vêm, tanto dharmas como karmas, vêm de outra vida, que a gente tem que vivenciar. E qual é a dica? Superar aquilo, se é a dificuldade, aproveitar o dharma, né? O que é karma? Karma é ação e reação. Né? Então você tem algumas coisas que não dá para escapar, mas a maioria das coisas você constrói com o seu livre-arbítrio. Então, tem o livrinho lá da vida, não é que está tudo escrito, não tem um script prontinho, mas existem algumas coisas que estão prontinhas que você tem que viver. E essas coisas é para o teu aprendizado, é para a sua evolução. Então, a gente tem uma carga espiritual de outras vidas, né? Algumas coisas planejadas que a gente tem que viver e você tem que encarar aquilo de frente e superar. Então, é isso. É isso aí. Já temos algumas perguntas no chat, mas eu vou dar uma segurada, viu, galera? Hoje aqui vamos dar prioridade pro telefone, hein? Vamos ver, daqui a pouquinho a gente abre. Já, já. Minha querida Evelyn, são muitas questões aí do mundo espiritual, várias coisas aí que a gente pode estar debatendo. Mais uma pergunta aqui para você. O mundo espiritual pode realmente, de fato, afetar esse mundo que a gente vive? Sim, porque o que acontece afeta tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente e tudo que a gente faz cria uma forma no campo espiritual, né? Esse campo vibracional. Então, realmente, se você tem um pensamento positivo, frases positivas, sentimentos positivos, atitudes positivas, você enche o teu campo áurico do quê? De positivo. E você começa a atrair espíritos mais iluminados, situações melhores, né? Você atrai o que você vibra, né? Então, você tem a condição de mudar o mundo
o teu mundo ao redor através da espiritualidade. Por exemplo, os anjos, né? Eu gosto muito aqui dos anjos, né? Como a gente se conecta com os anjos? Através de oração. Quando você está em estágio de oração, meditação, você está elevando, o teu campo áurico, ele muda de cor. E essa mudança de cor, ela atrai a linha dos anjos. Então, você consegue mudar, assim, uma situação. E o contrário também é verdade. Você pensa negativo, fala negativo, sente negativo, atitude... ó céus, ó vida, nada vai dar certo. O que você enche teu campo áurico? De negativo. Então, você começa a atrair as coisas negativas. Então, a espiritualidade está dentro da gente. A gente consegue reverter uma situação. Então, afeta, sim, o mundo... o mundo espiritual afeta. E o mundo espiritual ajuda a gente a resolver as questões através da intuição. Você tem o Deus dentro de você, o Deus interior. Então, escuta o Deus interior, né? Escuta a sua mente. Então, realmente dá para... Você estava falando sobre campo energético, sobre meditação, positividade e tal. Eu lembrei de um amigo meu, o Marcão. Ele tava... Não sei por que ele falou isso aí pra mim. Do nada ele soltou lá que ele acha que a casa dele tá num clima pesado. Por que você acha que a pessoa fala isso? Ela sente, ela... E aí, o que ela tem que fazer pra... Então, vamos supor, sentiu que a casa onde mora, isso, o domicílio. Então, tem uma técnica que é de Feng Shui. O Feng Shui é uma técnica esotérica que ela vai, através de instrumentos da radiestesia também, a vareta e tal, captar toda uma energia. É uma técnica que capta toda a energia e aí você vai fazendo as curas com o Feng Shui, que é uma técnica oriental super antiga. E se ele está captando alguma coisa, pode ter algum campo magnético ali que não está bom, as pessoas. Então, tem que ter uma harmonização tanto das pessoas como do ambiente. Então, pode captar alguma pessoa que não está legal. Do nada ele foi e falou, acho que aconteceu alguma coisa, ele, minha casa aqui, sabe? Então, solta assim. Por exemplo, tem algumas técnicas, você pode fazer defumação, uma coisa boa, né, para fazer, com a sálvia branca, a sálvia americana. A sálvia branca, a sálvia americana, os xamãs usam para fazer desobsessão. Então, por exemplo, do último cômodo para frente, isso é uma técnica ótima agora para o final de ano, quando está fechando o ciclo. Nós estamos num mês legal, dezembro é fechamento de ciclo e janeiro é começo de ciclo. Então, é um momento de transição. Então, defumar a casa com a sálvia branca, vai fazendo as orações na fé dele, na crença dele. Uma coisa tão fácil de fazer quando faz a limpeza, faz a faxina na casa, o amoníaco. Né? O amoníaco, aquele amoníaco puro que compra na farmácia, Sei. Você põe no balde lá e passa. Onde que junta mais miasma? Cantinho de parede, quina. O que é um miasma? O miasma é uma energia negativa que vai abrindo. Ela tem um pontinho ali, é que nem um mofo espiritual. Uma ranhura, uma rachadura ali na parede. Esse negocinho, e aí você não cuidar, né? Você não chamar o pedreiro, né? Pra fechar. Então, é legal. O amoníaco, o obsessor, não gosta de amoníaco. Eles não gostam. Então, tem várias técnicas de você fazer para harmonizar o ambiente da sua casa. A defumação eu gosto muito. Sempre do último... Como se você estivesse varrendo sua casa. Você vai defumando, né, com a sálvia e vai indo como se estivesse varrendo. E também, uma outra coisa. Não adianta ficar fazendo defumação, pondo amoníaco, se o clima entre as pessoas não está bom. Porque o que acontece? Se as pessoas estão brigando dentro da casa, elas não estão em harmonia, elas estão vibrando essa desarmonia dentro da casa e os objetos captam essa energia. Os objetos também têm energia, né? Então tem que, quando vai um consultor de Feng Shui, a gente tem um consultor de Feng Shui lá no espaço, quando vai um consultor de Feng Shui, ele tem que fazer uma entrevista com as pessoas da casa, porque às vezes não é a casa, né? Às vezes são as pessoas. E aí tem que fazer uma análise. É uma análise das pessoas e do físico. Então, coisa rachada, coisa quebrada, pode ter veio de água. Então, assim, essa análise do Feng Shui traz toda essa energia. E ele pode estar captando a energia? Claro que pode estar captando. É o campo áurico. O nosso campo áurico, ele é muito esponjoso, esse nosso campo vibracional. Então, a gente capta, né? Esponjoso que você diz que acaba absorvendo certas...
Sim. energias, né? Sim. Então é interessante fazer essa harmonização das pessoas, porque se elas estão brigando, isso aí tá pondo na parede essa energia de briga, de discórdia, essa energia desequilibrada. Então não adianta fazer tudo isso e as pessoas têm que ter uma harmonização total de objetos, né, e das pessoas. Evelyn, uma pergunta mais curiosa dentro e fora do nosso tema. Dizem que o brasileiro ele é assim, de manhã ele vai na católica, de tarde na evangélica e de noite no espiritismo. Por que você acha que acontece isso? Que isso é muito comum, né? Tem gente que tem 2 religiões e tal. Eu acho que o brasileiro é bem eclético, ele é bem aberto para a espiritualidade. Mas é religioso. Mas tem fé, né? É o acreditar em alguma coisa. Então, no católico, né, você acredita no Deus Criador único, que tem o Filho Jesus, né? Na Wicca, por exemplo, qual é a diferença de religiões cristãs? Foi legal você abordar isso, e pagãs, né? Que o pessoal, por exemplo, a Wicca, que é uma religião, é a antiga religião, né? A religião Old Religion. E tem gente que fala, eu sou ateu graças a Deus. O ateu graças a Deus. Mas quando... eu já atendi muito ateu. Como é que pode, né? Por exemplo, mas ele tem o Deus interior, ele tem a fé a crença nele. Ele está acreditando no Deus dele. Para a gente, que nós somos da espiritualidade, o ateu, ele está acreditando na intuição dele. Eu sigo minha cabeça, mas a cabeça quem rege é a espiritualidade também. Que também é Deus e assim vai, né? Então, eu acho que o brasileiro, ele é bem eclético mesmo. Eu mesmo sou um caso, né? Eu gosto... Então, eu tenho uma base católica por causa da minha escola. Então, colégio de freira a vida inteira, católica. A Kardec, que eu fiz 22 anos, então estudo de Kardec. Mas eu gosto de Umbanda, então estudei em Umbanda. Já dei curso de baralho cigano em Umbanda. A Wicca, gosto de estudar a Wicca. Então, assim, e isso é o que eu falo. Tem que ir aonde o seu coração mandar. Tem que ir aonde você se sente bem e não aonde todo mundo vai, né? Então, todo mundo vai na igreja católica, mas eu não gosto. Então, não vai, né? A tua intuição, a tua energia espiritual, ela vai se adequar a uma casa espiritual, né? E o que significa religião? Religar, né? Você está fazendo uma ligação com uma coisa maior, né? Então, assim, é interessante, se você for dar uma estudada básica, né? Tem um livro muito legal da Amada, se chama Religiões, é um livro antigo, nem sei se tem. E lá tem a maioria das religiões, assim, o tópico, né? Você for ver aquele livro, todas as religiões, a finalidade, qual é a finalidade das religiões, né? Trazer a reforma íntima, conexão com Deus e a fé. Evolução espiritual, com técnicas diferentes. Então, então falar assim, tem religião ruim? Não, tem líder ruim. Não religião ruim, não existe religião ruim. Porque você, estudando a religião, ela vai querer o teu bem, com uma técnica diferente. Então, por exemplo, no Kardec, é uma técnica de limpeza. O passe é uma técnica de limpeza. É uma técnica. Lá no católico, o padre vai abençoar. É uma técnica. São técnicas diferentes que levam ao mesmo fim. O fim é o mesmo, entendeu? Então, por isso que o pessoal fala, tem religião boa, aquele negócio, só meu Deus salva. Eu falei, então tá bom, não dá para conversar, né? Mas tem algumas religiões, assim, espíritas, que é meio que do malzão aí, não tem? Sacrifício com animais, etc. Então, isso, né, já tem uma na parte mais moderna, né? Na parte mais moderna, por exemplo, o sangue, né, usava antigamente, né? Se você for estudar, antigo isso, né? O sangue usava o sacrifício, né, com o sangue e tal. Hoje tem algumas técnicas. O sangue, ele potencializa a magia, né? Mas hoje dá para potencializar a magia sem você usar o sangue, né? Uma coisa que potencializa uma magia que você vai fazer, por exemplo, é folha de pitanga. A folha de pitanga, ela potencializa. E tem uma outra coisa também muito legal para potencializar um banho, por exemplo, você quer potencializar alguma coisa, que chama sangue de dragão. Não é sangue de, né? Não é sangue de dragão. É uma seiva de uma árvore, que nem a gente tem lá, né? Então, e ela é vermelhinha. Então, você consegue potencializar as magias
sem precisar do sangue. Mas existem algumas religiões que ainda usam essa coisa do tradicional, do original, né? Então, eu respeito. Eu não faço. Eu potencializo com a pitanga, com o sangue. Curioso, porque a gente estava falando sobre o número grande de religiões que existem. E religiões mesmo, crenças e tal, né? Às vezes você passa num bairro menor, já tem lá igreja e tal. Você nunca ouviu falar daquela religião e tem uma... Tá abrindo cada vez mais. Mas acho que se tiver conexão com Deus, tá tudo certo, né? Sim, Deus está dentro de você, né? O teu Deus interior vai falar com você. Então, não importa onde você vai frequentar. É o que eu falo, a tua casa espiritual, você gosta de tal igreja, do tal... É aquela tua casa, você tem que sentir afinidade. É ali. Por isso que às vezes fala, eu ia sempre na igreja quando era pequena, mas eu não gostava da igreja. Então, não é a tua praia. Uma vez um amigo meu falou assim, eu parei de ir na igreja católica. Eu falei, por quê? Eu vou na igreja X lá, nem vou falar o nome, né? Porque lá toca música e tem banda de rock. Tá bom, vai. Então, ele se sente bem. E hoje... Ele falou, não, mas a missa católica é muito parada. Eu falei, tá bom. Então, tem muito o que discutir, né? Exato, porque a missa, tem a missa original, aquela missa em latim ainda, tem a missa em latim porque é as origens. E hoje, até as próprias religiões, por exemplo, a religião católica, que é uma religião tradicional, ela está se modernizando com os padres cantando. Não tinha isso antigamente, de cantar, né? Era uma celebração bem mais contida, né? Então, hoje lá, os padres, eles cantam. Por quê? Para atrair quem? Atrair a moçada, o pessoal... Dizem que aquela movimentação de defumação ali, que é como se fosse uma defumação ali do padre, que ele vai rodeando ali, é uma coisa meio proveniente do espiritismo, dizem, né? Não sei. Então, aquilo ali é uma defumação, ele está limpando a igreja, usa geralmente, quando ele tem o defumador, o carvãozinho com a mirra, que é uma coisa bem cristã, a mirra. E o que ele está fazendo ali quando o padre está passando na igreja com o defumador? Ele está limpando o campo áurico das pessoas, ele está abençoando as pessoas. Então, é o que eu falo. Às vezes tem religiões que têm a ritualística do material. E existem religiões, por exemplo, o Kardec, que não tem o material, não tem o incenso, não tem a vela, mas tem o passe. Por exemplo, o reiki, né? Uma das técnicas que eu faço é o reiki, é uma técnica esotérica que não é ligada a nenhuma religião. Às vezes eu não tô te olhando, mas eu tô vendo aqui o chat, ver se tem perguntinha aqui pra nós, tá? Então, por exemplo... Não tô te ignorando, não, pelo amor de Deus. Eu tô aqui nos dois. Então, é o que eu falo, as técnicas são diferentes, mas o fim é o mesmo, o fim, né? E hoje eu vejo as religiões mais tradicionais, elas estão mais abertas, né? Elas têm que se adequar à modernidade, toda a religião. Por exemplo, o reiki, né? A técnica do reiki. O que significa a palavrinha reiki? Ki é energia, e rei é fluidez. Então, reiki é fluidez de energia, né? Então, o reiki, ele trabalha com símbolos sagrados, são símbolos sagrados do reiki. Como que é a energia do reiki? Aqui vem a energia cósmica, a energia universal, entra aqui, ó, no coronário. Essa energia cósmica universal, ela vem para cá, né? Ela vai para o teu cardíaco, e do cardíaco, ela vai para as mãos. Então, é uma energia, né, que você trabalha. Então, existem várias técnicas que levam ao mesmo fim. O que existe é o que eu falo. É o líder que é ruim, o líder que não estuda, o líder que quer manipular. Então, através da religião, líderes que querem... Isso existe de monte em todas as religiões. Mas religião, todas são boas. Todas é o religare, né? A finalidade é a reforma íntima, é a evolução espiritual, é a pessoa ficar bem, né, e trazer um mundo melhor. É isso aí, é isso aí. Bom, daqui a pouquinho a gente abre aí o telefone, ou melhor, né? Quem quiser ir ligando, pode já ir ligando. 11... Anota aí, ó. Anota aí, Paulinha. Bota no GC. Bota na tela, Milton, comandante Hamilton. 11 97248 1153, né? Anotou? Pegou aí o seu bloco de notas, não falar papel e caneta, vamos falar que eu tô cringe aqui, que eu tô velho, né? Então, 11 97248 1153. Eu coloquei cutufone de brincadeira, acabou ficando, né? Então vai, né? Mas é legal, né? Tá bom, né? Vai indo, né? Bacana. Daqui a pouco a gente, quem quiser ir ligando, pode ligar, inclusive. Tá aberto. Evelyn, uma pergunta polêmics. Uma pessoa... que ela
é religiosa, é positiva, é uma boa pessoa, tem um bom caráter, etc. É uma pessoa temente a Deus, cristão ou não, enfim, etc. Uma pessoa de bons princípios, né? Uhum. E de repente, principalmente de repente, pessoas muito conhecidas, famosas, né? Eu já refleti sobre isso. Ou não. E aí, por um percalço da vida, ela arruma um inimigo lá e a pessoa ela gosta de fazer esses famosos trabalhos espirituais negativos. Uhum. Mesmo essa pessoa sendo uma boa pessoa, um bom caráter, uma pessoa com um bom coração, ligada a Deus, tudo, esses trabalhos negativos podem realmente afetar a pessoa na vida real ou só se ela acreditar nisso? Não, pode. A magia espiritual... Mesmo sendo uma boa pessoa, Evelyn? Sim, pode. Porque, assim, é por isso que é legal. É uma boa pessoa... Só te cortando, então a gente não tem controle de nada disso, Não, né? existe o controle. Existe uma ajuda espiritual também. Então, existe uma ajuda espiritual. Por exemplo, eu não vou com a sua cara. Eu começo a fazer coisas assim. Se você tiver uma ajuda espiritual... Ou a inveja é muito forte no ser humano, né? Sim. Outra coisa, você não precisa do material para fazer. Não precisa da vela, do incenso. Eu posso fazer mental. Né? Porque a magia está aqui. Então, a vela, o incenso, é uma muleta. Você não precisa da vela para fazer o trabalho. Você pode fazer uma nem da encruzilhada. Não precisa. Eu posso ficar te praguejando. Então, por isso que é legal isso que você falou, foi uma ótima pergunta. Você faz uma proteção sempre, oração de manhã. Então, pode entrar alguma coisa? Pode. E às vezes tem essa coisa do inimigo, às vezes, por mais que a pessoa seja ótima, maravilhosa, ela vibra positiva, ela atrai os anjos, mas existem as coisas espirituais de outras vidas. Uhum. Né? Então, existe também uma coisa que a gente fala do karma. Então, às vezes, nessa vida, ela vem com um resgate e tem que resolver, entende? Então, às vezes, poxa, mas a pessoa é tão bacana, por que ela, né? Pois é, porque existe uma dívida ali. E o que é legal nessa vida? Que você tem a chance de transformar o karma, que é uma situação difícil, em dharma, né? Transpor essa situação. Então, mesmo uma pessoa... Karma em... Hã? Você falou transformar o quê em quê? Em dharma. O Dharma é uma coisa boa. O Dharma é a cura, né? O Dharma é a cura. O Karma é ação e reação. Então, por exemplo, a pessoa veio, é bacana, que nem você falou, legal. Mas mesmo que a pessoa tenha uma conexão com orações muito forte, uma crença em Deus muito forte, mesmo assim, ela está suscetível a esse mundo espiritual? Sim. E você lembra que a gente começou... Do mal, né? Do mal, né? Você lembra que a gente começou lá, que você perguntou, mas está tudo escrito, o livro da vida? Não. Tem coisa que está escrita e tem coisa que não está. Então, às vezes, isso que você está falando é uma coisa que estava escrito, que tinha que ter um resgate, né? Então, tá. Um resgate espiritual, entendeu? Então, mesmo que ela reze, que ela seja do bem, alto astral, toda protegida na egrégora da espiritualidade, às vezes tem algum resgate com aquela pessoa, né? A gente é o resultado de várias vidas espirituais. O que seria exatamente um resgate? Por exemplo, a pessoa é legal, mas em outras vidas aconteceu alguma situação que ela vem nessa vida para quitar dívida, pagar carnê. A gente está sempre pagando carnê, né? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, por que uma pessoa tão legal acontece uma coisa ruim? Porque tem coisa, que é aquilo como a gente já falou, que está escrito, que ela tem que superar para a evolução dela. Então, por isso, falar nem tudo na espiritualidade, nem tudo é matemática, né? Então, por exemplo, eu conheço um caso particular desse resgate espiritual. Né? É uma cliente minha que tem esse resgate espiritual. Uma pessoa e ela não sabia. Isso, então a gente consegue... Mas o que ela sentia? Ela tem um resgate espiritual com uma pessoa. Então, por exemplo, essa cliente minha... Ela foi até você. Isso. Ela, na espiritualidade, né? Ela era casada... Isso na espiritualidade, com o pai dela, né? Nas outras vidas. Qual foi a modalidade que você abriu para ela? O baralho cigano. O baralho cigano, o que ele falou? Então, o que acontece? Porque ela tinha uma intriga, né? Uma briga com a madrasta dela. Né? Então, aí a gente foi descobrir nas outras vidas, né? Ela que era a filha do pai dela, mas ela foi casada com o pai dela,
né? E eles não tinham nada, construíram um patrimônio, então eles construíram um patrimônio, e essa que era, entre aspas, a madrasta dela, era amante em outra vida dela. Né? Era amante então atrapalhava a família. Então, nessa vida, essa madrasta veio com a finalidade do quê? De cuidar dela, de ser, entre aspas, mãe dela, mas ela... Essa madrasta tá viva, vive com ela atualmente. Isso, mas ela veio com aquela carga de tentar levar vantagem, aquela carga do triângulo amoroso. Então ela veio... Ela ou a madrasta? A madrasta. Então a madrasta veio para resgatar, né? Para cuidar da moça, né? Da minha cliente, mas ela não soube lidar com isso. Ela veio com aquela energia, mas ela teve o quê? Ela teve a chance desse resgate, porque ela veio como a madrasta, para cuidar e para quitar aquilo que ela fez em outra vida, porque ela era amante, né? E ela não soube. Então, essa vai voltar de novo para tentar resolver. Então, essas coisas acontecem e é normal. Então, tem coisas que está escrito e tem coisas que não está escrito. Então, por isso que às vezes uma pessoa, que nem você falou, uma pessoa super boazinha, pô, mas por que está vivendo aquilo? A gente não sabe o que aconteceu nas outras vidas. E o véu do esquecimento, que é o que a gente tem, é uma bênção, né? Porque você já pensou, se você souber que você... Geralmente, por exemplo, família é resgate, né? Aquele pai, aquela mãe. Já pensou, se você souber? É melhor não saber. O véu do esquecimento faz com que você lide com aquelas situações de um modo melhor, sem saber, sem ter raiva. Olha só aqui, só pela frase, assim, você consegue ter alguma assim, mediunidade, alguma coisa, ou tem que falar nome completo, as coisas? Não, é como que eu faço, né? As perguntas, faz a pergunta objetiva, né? A pessoa pode pôr o nome e tal, e a gente responde com o baralho. Aí tem o tarô, baralho cigano, runas yoga. Aí pode escolher o oráculo que quer. Olha aqui, a pessoa no chat aqui não quer se identificar, ela falou, eu não falo com meu pai há uns anos mesmo, morando com ele. Não faço ideia o que temos. Vamos ver. Então vamos ver, mesmo sem falar o nome? Não, mas não precisa falar o nome, né? Eu passo a energia pra você aqui. Não, porque a pergunta é objetiva. Ela tá brigada com o pai dela, ela deve estar querendo saber se é uma coisa que ela tem que resolver ou se é alguma coisa que tem espiritual. Ou é uma coisa dela, ou do pai dela, ou dos dois. Por que tá nessa, né? Ela quer uma orientação, porque tá nessa... Ela quer resolver um karma. Vamos ver. Vamos lá. Então, ó, eu tô embaralhando aqui o baralho cigano. Baralho cigano. Pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo do Oriente, de todo o povo das estrelas, né? Para ver essa situação aí, né? Dar uma orientada aí. O baralho cigano ajudando aí nessa questão. Tem muita pergunta que eu quero te fazer. Tira uma cartinha. Vai ter 5 horas de programa aqui, pode ser? Eu mando vir uma pizza aqui pra gente. Aqui. Tá ótimo. Essa daqui. Posso virar? Não, você que vê. Pode virar. Ó, saiu um coração. Olha lá, a carta ótima. Olha lá, presta atenção, a pessoa do pai. A carta 24. Olha lá, a carta do baralho cigano do coração. O que pede nessa questão, né? Pede equilíbrio. O que é, né? Qual que é a orientação que eu dou para ela? O que é o coração? O coração é um órgão do corpo humano que bombeia o sangue para todo o corpo, trazendo o quê? Equilíbrio. Então, qual é a palavra-chave do coração? Equilíbrio. Então, é buscar nem o 8, nem o 80. Olha o número da carta, 24. 2 mais 4, 6. 6 é um número na numerologia de afetivo. 6 é o número da família. Então, tem que resolver essas coisas e equilibrar. Usar mais o coração. Aonde está a nossa mediunidade básica? A nossa mediunidade básica da intuição, que é aquilo que eu falei, o teu Deus interior, tua centelha divina. Aonde está? Está no coração. Então, essa carta é uma carta mediúnica. Ela não tem que usar a razão. Ela tem que usar, para resolver essa questão, mais o coração, o que ela sentir, tentar equilibrar. Agora, pode estar com rusga, não se fala, tá de mal para toda a vida, mas que existe amor, existe. Será que tem rusgas aqui? Não pode, né? Com pai e mãe tem que deixar... Então... Uma vez meu vizinho falou assim, aqueles vizinhos, sabe, da rua,
mais velho, cabeça branca. Ou mesmo se sua mãe e seu pai estiver errado, você dá razão para eles. O coração é isso. Usar a intuição não é uma carta mental, lógica, estratégica, é uma carta de coração. Ela tem que usar mais o coração, equilibrar as emoções. O coração, ele fala assim, né, para ela. Eu gosto daquela pessoa, mas eu sei todas as qualidades e defeitos. É uma carta de equilíbrio. Até tem alguns baralhos ciganos que tem assim, de um lado do coração todas as cores quentes e do outro lado todas as cores frias, que é o equilíbrio. Então, ela sabe o pai dela tem um monte de qualidade, ela também tem um monte de qualidade, e o pai dela também tem um monte de defeito. E ela também tem um monte de defeito. Ela tem que gostar do pai dela com todas as qualidades e defeitos. É isso que fala o coração. Muitas coisas na vida tem que deixar relevar, né? Não dá pra ser tão, assim, radical em tudo, né? E isso que você falou, né? Não levar ferro e fogo, é o coração. É uma carta emocional, é um 6, né? 24. Então, é usar o coração. Então, esquecer, ir lá, abraçar o pai dela, falar, pai, vamos dar uma zerada. Mas ela sabe do pai dela, todos os defeitos e qualidades e o dela. Mas, mesmo assim, trazer essa parte do amor. Existem 2 cartas no baralho cigano. O baralho cigano tem uma estrutura de 36 cartas. Existem 2 cartas de carga emocional. E ela tira uma delas, né? Tá vendo? Então, para de usar muito a cabeça, para de julgar. Usa mais o coração, a intuição. Use o coração. Exatamente. Mas equilibrado, enxergando como que é as coisas, enxergando a ela mesmo, né? Usar o teu Deus interior. Essa é a dica que eu dou pra ela. O pessoal no chat falou, ai, tô com medo de ligar, tô com vergonha. Porra, velho, porra, tô falando. Agora que a gente fez a estreia do telefone aqui, mas no chat aqui um monte de pergunta, né? Deixa eu fazer uma... A gente vamos pra uma curiosidade... E uma coisa da mesa aqui. Sempre tem aquele engraçadinho que vai falar assim, Evelyn, então me dá os números da Mega Sena. O que você responde para as pessoas? Então, se eu tivesse, eu também eu ganhava toda semana. Isso não é uma coisa de elevação, né? Isso é uma coisa mundana. Então, por que eu não sei o número da Mega Sena? E também, se eu soubesse, não ia passar, né? Pra ganhar. Verdade. Isso não é uma coisa mundana, é uma coisa que não é uma coisa de elevação. Os oráculos, como eu falei, é a resposta dos deuses. Eles servem para coisas, para ajudar. É lógico que você ganhar na Mega Sena vai te ajudar bastante, mas não é. A finalidade do oráculo não é isso, né? Olha só, estão pedindo o número aqui no chat, então vou passar mais uma vez. 11 9 7248 1153. 11 9 7248 1153. Vou pôr no chat. Ligue e participe ao vivo. Você é boa de decorar números, Evelyn? Por isso Fala o número que eu acabei de falar. Nem eu falo. É por isso que eu fiz direito, porque eu não sei fazer cálculo. Fiz humanas, ó. Humanas. Ai, eu também não sou muito bom de decorar, número não. Nunca foi minha praia, número. Ó, mandei lá no chat também. A Márcia Bezerra falou, oi, Evelyn, adoro o seu trabalho, amo você, seu trabalho. Deixa eu ver o que mais aqui. O Alexandre Freitas falou que vai ligar aqui agora. Mariana da Silva Lopes. O que tá escrito, tá escrito. Aquela velha frase. O que vem para atrapalhar ajuda. Enfim, né? Vamos ver aqui. Tiago Pereira. Gostaria de saber se vou encontrar alguém. Minha vida anda muito parada. Existe um amor para mim. Obrigado. Que Santa Cara os abençoe. Tiago Pereira. E quer para saber a parte afetiva. Parte afetiva. A parte amorosa é a pergunta top 1, né? Olha, mudou um pouco, viu? Ou é financeira? De uns tempos para cá. A pandemia, né? A pandemia mudou um pouco o foco, né? Mas acho que tem... por exemplo, isso aqui é legal que você falou. Isso aqui é a mandala astrológica, tá vendo? Esse pano aqui. Aqui são os setores da nossa vida. A gente tem que cuidar de todos os setores. Financeiro, familiar, trabalho, né? Então, não dá para focar só em trabalho. Se tem alguma coisa desarmônica, começa a desarmonizar outras coisas, né? Geralmente, quando a pessoa sente uma desarmonia, que ela vai te procurar, né? Sim. Se tá tudo bem, né? Pra quê, né? Então, ele quer saber da parte afetiva, né? Então, eu vou usar agora o tarô. Lembrando que esse
esse número não tem WhatsApp, é pra ligar. Pra ligar, e não é pra ligar via WhatsApp também. Porque não tem WhatsApp, então tem que ligar mesmo no telefone. Continua, Evelyn. Tá bom. Então, vamos ver a parte amorosa aí do rapaz, através do tarô, ancorando as 9 categorias angelicais, ancorando os anjos aí. Vamos ver aí a parte afetiva. Olha que carta maravilhosa. A carta número 10 do baralho cigano. A quarta da roda da fortuna. É uma roda. A roda, ela traz um movimento. Então, se o negócio está meio encalhado, aí, meio parado, a roda da fortuna vai trazer um movimento para ele nessa parte afetiva. Mas qual é a dica da roda, né? Todo movimento, ela causa um período de instabilidade. É uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica para ele, né? Se centra. Haja como se você fosse um telespectador. Você está olhando aquilo ali do lado de fora. Um monge. Exato. Para fazer o quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer. Para fazer a mudança ser a seu favor. E é muito interessante. Essa carta no tarô, ela é a carta mais forte do destino. Ela é a carta dos arcanos maiores mais forte do destino. Então, o destino, ele traz oportunidades inesperadas para transformar essa situação. Né? E é uma das 2 cartas do tarô de sorte. Então, traz situações inesperadas, traz situações de sorte para transformar essa coisa. Mas a palavra-chave dessa carta para ele, né, é praticidade. Ele tem que ser prático. Né? Nessa questão afetiva. Ele tem que ser ligeiro, é uma carta rápida do baralho. É uma das 3 cartas rápidas. Então ele tem que ser ligeiro, tem que ser. Porque o destino pode colocar, às vezes, algumas pessoas na vida dele, então ele tem que perceber aquilo. Por isso que fala da imparcialidade, né? Que você falou, o monge, sair do lado de fora, olhar aquilo imparcialmente para conseguir transformar a situação. Então o destino vai trazer situações inesperadas. Essa carta, a palavra-chave é o destino em ação. Então, o destino traz essas situações, oportunidades de sorte, mas ele tem que ser prático, ele tem que ser ligeiro para surfar a onda. E é uma carta de tempo, é uma carta rápida, que traz esse movimento. É uma carta de evolução, tá? O pessoal continua mandando mensagem no WhatsApp, lá não tem WhatsApp. Ela estava com uma pergunta aqui, acabei esquecendo. Vamos pro chat aqui, então. Aqui, Mariana da Silva Lopes, gostaria de saber da minha vida amorosa, se vai dar certo com quem eu tenho em pensamento. O mecânico vai dar um jeito nela. Ela tá afim do mecânico. É, do mecânico. Ela quer saber se vai rolar. Ela quer saber se, né, vai fazer uma retífica. Vai fazer alinhamento. Então, né, vai alinhar tudo. Vamos ver se vai alinhar. Vamos ver aqui, ó, vamos ver a ligação aqui, vamos lá. Vamos ver aqui, botar o áudio aqui. Quer botar o fone, Evelyn? Tá. Alô, quem fala? Aliane Freitas. Aline? Aliane. Aliane, tudo bem, Aliane? Prazer falar contigo. Tudo, prazer é tudo meu. Amo vocês, amo a Evelyn. Gosta da Evelyn? Tá gostando do programa? Nossa, tá maravilhoso. Vocês acertaram em cheio. A Evelyn é uma fada. Põe esse fone aqui, Evelyn. Esse aqui. Pera aí, só um minutinho. Vamos trocar de fone aqui, que a Evelyn precisa escutar. Combinado, esqueci querido. seu nome. Aliane Freitas. Aliane. Diferente, né? Aliane. Bem diferente. Eu sou alguém que veio diferente nesse planeta, viu? Muito bem. Você fala de onde? São José dos Campos. São José dos Campos. Evelyn, ela é toda sua, vai. Fala, o que você quer saber? Faça a sua pergunta que não quer calar. Oi, querida, adoro você. E tá linda aí a mesa, tá lindo o trabalho de vocês. Então, eu tô tentando um tratamento para engravidar por inseminação. Eu queria saber se vai dar certo. Porque eu adoro crianças e sonho em ser mãe solo. Porque sempre foi meu sonho. Tá. Então, vamos tirar aqui nas runas, tá? Pedindo o ancoramento dos deuses e deusas nórdicas, Odin. Vamos aqui vendo o panteão nórdico para ver esse tratamento aí de fertilidade, se você vai ter um bebê. Ô, Evelyn, e se a notícia não é muito legal, mesmo assim você passa para a pessoa? Sim. Eu falo que eu sou uma simples intérprete de carta.
Eu não minto. Então vamos às cartas. Vamos lá, tira tem que ser. Né? Porque não Claro. pode, né? Você é uma pessoa que está fazendo uma intermediação espiritual, você não pode mentir. Eu vou tirar uma carta para a Liane. Vamos lá, parte de fertilidade. Nossa, muito legal. Ó, essa runa, ela é a runa número 2, a runa da Ur, ou a Urus, é a runa do bison. Essa runa fala de testes, né? Que é o que você está fazendo, esse tratamento de fertilidade. E essa runa, ela é regida por Marte, tá? Então, Marte, Áries, o deus da guerra, é uma runa de ação, vai para cima. Esse momento que você está passando, ó, é a runa do teste. Você está passando por um teste. E Sim, tá mesmo. não é um teste? É um teste. Muito forte. E o bison, ele é um bicho grande, né? Ele é um bicho que dá uma amedrontada, né? Então, qual é o aconselhamento para você? A coisa não é tão feia como você pensa. Tenha coragem, tá? Até a imagem, assim, parece aqueles negocinho de... Como chama? De pular, que sai correndo e pula, né? Sabe? Parece um obstáculo de corrida, aqueles que você vai pulando. Então, Sim. você tem que ter a constância, você tem que ter a força, você tem que ter a determinação. Então, não se assuste, porque a coisa não é tão... Não, exige muito. Exige Muita muito. força. Então, é um teste, é um sim. E uma runa regida pelo bison, a runa de Marte, fala, mete as caras, tenha coragem, ousadia, é Marte, né? Então, não desista, vá em frente, que é um teste que você vai ser aprovada. Vale a pena continuar esse tratamento de fertilidade. A vida está te testando, mas você tenha essa força, tá? Faça a mentalização que já deu certo seu desejo. Ó, vou te dar uma Com dica. certeza. Vou te dar uma dica. Fale. A partir de março, tá? A partir de março do ano que vem, quando começa o ano novo astrológico, vai ter a regência do satélite Lua, tá? Então, a Lua é a grande mãe. Então, para quem está fazendo trabalhos aí de fertilização, tal, tá bem propício, porque a Lua fala de fertilidade. Então, o ano que vem, o planeta regente, o satélite regente é a Lua. Então, dá um tempinho agora. Começa a partir de março, que tem essa regência lunar, né, do planeta Lua, e começa a fazer as coisas aí, porque tem uma tendência mesmo. Porque a Lua fala da mãe, né? A Lua fala da fertilidade. Ah, tá bom. Eu gosto muito da Lua. Eu sempre oro para ela, sempre converso com a Lua. Então, e a partir do ano que vem, porque a gente ainda está numa regência mercuriana, tá? Então, até o ano novo astrológico, 20 de março, né, a gente está ainda com essa regência mercuriana. E aí, depois do dia 20 de março, começa a Lua. Então, dá de março para frente, né, porque vai estar ótimo para essas coisas de maternidade, fertilidade, tá? Ah, entendi. Ai, que ótimo, então. Muito obrigada. Imagina. Muita luz para todos vocês aí da rádio, viu? Tá lindo aí. Boa sorte, Aliane. Aliás, você estreou o nosso CutoCast Fone aqui. Palminhas pra ela aqui. Palminhas. Aê. Viu? Foi meu momento. Estreou. Querido. Depois ouve de novo lá no YouTube, né? Pode deixar. Muita luz para vocês. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tá vendo? Já estamos aqui mudando a internet. Viu? Ai. Ô, Evelyn, eu quero perguntar pra você sobre essa questão da pandemia, né? Que você... uma opinião sua breve aí, sobre o porquê que a gente passou por isso. Esse teste, se era um teste, uma evolução, que foi um negócio sem precedentes, né? Eu tentei contatar até pessoas mais velhas, pai dos pais aqui, e no máximo que eu cheguei foi numa tal de peste negra que teve em 1900, mas não foi igual ao Covid, né? E a gente nem sabe se realmente já passou essa fase. Aparentemente, passou, entre aspas, né, a pior fase. O que você acha que foi esse rebuliço todo? Espiritualmente houve uma purga mesmo, né? Então houve uma prova e expiação e, assim, fisicamente, né, e mentalmente. Porque, mas sem precedentes, né? Sim. São coisas, né, do inesperado que a espiritualidade manda também para testar
o psicológico. Foi um teste mesmo, sem precedentes. Então, eu acho que foi realmente uma purga para falar, vamos ver se você está bom da cabeça, né? Porque vocês todos, desse planeta azul. Porque, na realidade, o que eu vejo com os meus clientes, né? Na realidade, os clientes que nunca tinham, assim, têm problemas normais, né? Assim, como todos nós, eles desenvolveram algum aspecto psicológico difícil e quem já tinha, acentuou. Então, foi uma grande prova e expiação para ver se você estava conectado com o seu eu, né, com o seu interior. E agora, esse ano agora que nós vamos viver, né, esse ano de 2023, ele é um ano... Vai ser um ano mais light? Vai ser um ano mais light a partir do segundo semestre. Ufa. E a gente vai viver um ano um pouquinho diferente. A gente vai viver um ano na numerologia, um ano 7. Então, qual é a dica que eu dou para todo mundo, né, na parte numerológica, que desde 2020 está esse perrengue, né, esses 2 anos pesados, né? O lado financeiro de muita gente abalado, né? Psicológico, então nem se fala, né? Porque o que tirou de você? Tirou o teu dinheiro e a tua saúde, que é o básico. Então, o pessoal pirou? Pirou, todo mundo pirou, né? Então, você não tinha mais a tua rotina de sair, de trabalhar, né? E isso... Quem tem aquele circo-tico de sair de casa, então, passou mal, né? Isso, né? Então, tirou a tua rotina, você não, tirou a tua saúde, tirou a tua rotina, e isso afeta no psicológico e no espiritual. Você abaixa o padrão vibratório? É claro que você abaixa o padrão vibratório, você não consegue pagar a conta, você não... você tem medo... Pode parecer besteira, Evelyn, mas nessa época... muita gente estava sentindo essa mesma coisa que eu senti, uma certa angústia sem motivo. Quer dizer, tinha um motivo, mas sem um motivo pessoal, né? Aquela coisa de, sabe, aquele ambiente assim, o que vai acontecer? Acho que também, talvez a gente fique um pouco absorvido pelas notícias de internet, sim, de televisão e tal, né? Mas até você sentir algo diferente nessa época? Sim, as inseguranças, né? As inseguranças totais. Então, por exemplo, eu moro num local que é bem comercial, né? Então, eu abri a minha janela, eu vi aquilo ali tudo fechado. O que você pensa? Coitado do cara que está pagando aluguel, o funcionário que não está conseguindo trabalhar. Lojas falindo, fechando, né? Então, a gente vai andando no bairro e vai vendo, né? Isso é todo mundo. Aí eu descia, que eu moro numa rua bem principal comercial, assim, né? Aí eu descia, eu vou dar uma voltinha. E eu piorava, porque estava tudo fechado. Só para dar uma volta para respirar um ar. E não tinha ninguém. Nossa. Então eu falava, é melhor eu ficar em casa. Sabe o dia que eu comecei, que eu me senti meio num velho oeste, numa cidade fantasma dos filmes? Teve um domingo assim perdido, eu falei, eu preciso sair de casa agora. Sim. Eu gosto de ficar em casa, mas aquele dia, né, porra, beleza. Saí de casa, aí eu fui até a padaria, tem uns 7 minutos de caminhada. Eu vi sabe aquela sacolinha, tudo fechado, óbvio, aquelas sacolinhas voando assim, sem sentido. Faroeste. Fala, meu Deus do céu, velho. Todo mundo foi afetado, né? Até eu fiquei assim, umas ruas meio escuras e tal, assim, que eu peguei e falei, nossa, tá meio perigoso ser assaltado aqui, né, tal. Porque não tinha ninguém na rua. Também eu saí num domingo, né? Mas mesmo assim, tudo fechado, esse sentimento geral pesado, né? Curioso isso, né? E isso que você falou, a gente está vivendo planetariamente num momento de transição. A gente está passando por um momento de prova e expiação. Nós estamos vivendo ainda, né? Ainda estamos. Na prova e expiação, estamos indo para um mundo de regeneração. Nós estamos, de 2012 para cá, né, passando essa transição. Nenhuma transição é fácil. Então, essa transição, por isso houve a purga, houve esses testes, né? Então, para o planeta de regeneração, que a gente está tentando galgar ainda, né? Ele está ainda sendo purgado por prova e expiação. Então, o momento de transição é sempre complicado. Vamos atender a Mariana, que já está um tempão aqui, que é a do mecânico, né? Vamos do mecânico. A gente esqueceu dela, na verdade. Vamos fazer alinhamento e balanceamento. Mariana da Silva Lopes, né? 28/7 de 83, acho que vale alguma coisa? Pode falar. 28/7, signo Leão. Gostaria de saber da minha vida amorosa. Gostei da energia do Marcos e quero saber se vai rolar algo. Vamos lá. Então, rolar algo é muito amplo, né?
A pergunta que... Olha eu já dando aqui, né? A pergunta que ela deve fazer a ela mesma e ele também é o que vocês querem? Algo, né, passageiro ou um relacionamento mais duradouro? Acho que, não sei, né? Meu bedelinho, né? Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai. Mas a pessoa tem que saber o que você quer. Né? Não dá Você quer um rolinho? Quer namorar? Quer casar e ter filho? Tu liga o carro, liga o Waze e põe o endereço. Mas tem que dar endereço, senão não chega em lugar nenhum. Exato. Né? Isso foi ótimo que você falou. Quando a gente faz o pedido mágico, a gente tem que determinar o que a gente quer. Com o máximo de exatidão possível. Sim, é isso que eu quero. Porque o teu mental, ele cria uma forma. Então, você pede, eu quero assim. Não, você quer assim, assim, assim. Você quer que fica desse jeito. Então, você tem que sempre determinar, tanto mentalmente, como se você fizer alguma ritualística com o material, você tem que determinar exatamente como você quer. Então, vamos ver o que... Ela falou aqui, kkkk. Se devo investir, ela. É gastar tempo. Ela quer saber se ela Suas deve... mãos estão aqui, Mariana. Suas mãos estão aqui. Mentaliza. Ó, aqui eu tô pegando o Ogan, tá? O oráculo celta aí das árvores. Assim, pedindo... Eu puxo uma carta ou você mesmo? Eu vou embaralhar e agora você vai puxar. Então vamos lá. O panteão celta aí falando com você. Falou pra puxar a primeira. Vamos lá. Olha, o Evônimo. Atenção, Mariana. Atendeu assim, Mariana. ó, na cabeça. Evônimo. Olha que interessante. Significa? O Evônimo, ele é uma forfeda, né? E ele é o símbolo, olha o símbolo dele, é um triângulo com risquinho, é o símbolo do ouro. Então, qual é a dica para ela aí, para pegar o mecânico? Vale a pena esse mecânico. Ó. Então, ela é o momento de colocar a mão na massa. É o momento de se movimentar. Se lança, filha. Vai lá. Porque essa forfeda, ela fala de um movimento. E todo esse movimento que você vai investir, vai te trazer... porque ela é uma árvore que fala o evônimo de prosperidade. Então, fala que você vai ser próspera se você fizer um planejamento. Então, não é para ficar recolhida, não é para ficar... porque Fala o que quer. Vai lá e se lança. Coloca na pista lá com o mecânico. Porque é uma fala de mão na massa. Você acha que ela deve já dizer o que ela quer sobre ele? Não, ela deve fazer um movimento, ela pode até esperar, né? Mas ela deve fazer um movimento para que ele perceba. E como eu falei, né? O evônimo é o ouro. Ela tem que brilhar, ela tem que estar bonita, ela tem que brilhar, é o ouro, né? Então fala, nossa, esse caractere, essa inscrição ogâmica, a gente faz talismã para prosperidade. Então fala que todo movimento que ela tiver, então não é para ela ficar em casa esperando ele. Todo movimento que ela tiver provavelmente vai dar certo. E o evônimo fala, olha, você vai ter inspiração, não fica, será? Porque ela é uma forfeda de inspiração, então vai ter aquela inspiração, não fica contestando e vai para cima. Porque às vezes a gente contesta, mas será que é coisa da minha cabeça? Não, é coisa do seu coração. Então tem a inspiração da estratégia que você deve lançar com ele e vai para cima. Brilhe, o ouro, o evônimo. Talvez os dois estão a fim de relacionamento sério. Foi o que eu senti aqui deles aqui. Agora, não é... Do papo dela. O evônimo não é para ficar parada, porque existem alguns caracteres que se fala, não, espera, deixa o cara vir. Não, aqui não, fala, monte sua estratégia, se movimente, porque essa forfeda, o evônimo, ele dá insights. Ela é a árvore dos insights. Então, você vai ter um insight de, na hora certa, se lançar. Mas não é para ficar quietinha. Não é para ser oferecida também, mas não é para ficar quietinha em casa esperando o trem passar. É bom. Hoje as mulheres mudaram muito o comportamento. Se a mulher quer, a mulher fala. Eu acho que tem que falar mesmo. Não pode ficar esperando o milagre cair do céu. Seja o milagre. E o ouro não é o brilho? Opa! O ouro é o brilho. Isso aqui fala de ter nobreza. O ouro não é um metal nobre? Então, fala de ter nobreza, né? Então, não é para ser vulgar, né? Mas é para ter nobreza de valores, né? Mostrar os valores. Então, movimentar. Então, fala do movimento, que o movimento traz prosperidade. Você vai ter os cliques aí, você vai ter os insights. O metal, quanto mais escasso,
mais raro. Aliás, quase tudo na vida, né? Quanto mais escasso, mais damos valor. Né? A coisa difícil. Ó, tem uma pergunta meio aleatória pra você aqui, mais uma pergunta pessoal. Se você acha que existem extraterrestres andando com a gente aqui na Terra? Mas é pra tirar ou é pra falar o que eu acho? Não, sua opinião. Sua opinião. Foi o que eu entendi aqui, a opinião. Opinião. Sim, pessoal. Né? Até na Bíblia está escrito lá. Há muitas moradas na casa do Pai. Então a gente seria muito arrogante de achar que só tem esse planetinha azul, né? Acho que ele quis dizer assim, pessoas como nós... Sim. Mas não são seres humanos. Mas Sim. vivem, conversam, falam, vivem, casam. Sim. Então, e eles vêm para trazer, às vezes, algumas altas tecnologias. Às vezes eles estavam num planeta mais evoluído. Por que vem para um planeta que não é tão evoluído? Para ajudar, para orientar, para encaminhar. Tomara que as intenções sejam do bem, né? Tomara, né? Não vim destruindo, igual os dos filmes, né? Naves e tiros lasers. Horrível, né? Mas sim, existem pessoas, né? Uma vez eu fui viajar para o Nordeste, eu estava numa praia e tinha uma pessoa esquisita. Os dentes eram esquisitos, o jeito de comer era esquisito. Aquilo não era um ser humano. Eu presenciei, eu falei, não, isso aqui era um... Você sentiu algo diferente? Mas total. Aí eu ficava passando para ver, sabe, assim, porque eu sou muito curiosa, realmente. E assim, meu tio... Porque segundo grandes amigos meus aqui já falaram que tem exército do bem e do mal. Sim, tem uns sim. que... Mas parece que esses que querem chegar já destruindo, arrebentando, são, vamos dizer, segurados por outros. Falam, não vai. Existe, como dizer, uma política e uma polícia. Então, o meu tio, por que eu acredito? Porque eu tenho na família. O meu tio, ele era da aeronáutica. E o meu tio, ele sumiu mesmo. E ele conta, ele não gosta. Aí ele foi estudar ufologia, tudo. E é um tema proibido na família. Ele sumiu ou assumiu? Ele sumiu. Como sumiu? Ele sumiu, ninguém sabia onde ele estava, depois ele... Por um tempo? Isso, um tempo assim, 3 dias. Nossa. Aí a minha tia ia, pra ver o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, eu tenho um caso na família. Agora, você vai chegar no meu tio numa festinha, conversar com ele vai desviar, ele não vai falar com você, mas ele já estudou ufologia. E aí, se você é mais íntimo, ele vai... Então, assim, eu tenho um caso na família, entendeu? Então, eu acredito, sim. Teve um ano novo que eu não estava mambaçada. Eu estava normal e a gente viu algumas coisas na praia. E no local aonde a gente viu, né, que era uma coisa meio estranha, era um local que ali é Peruíbe, né, que eles gostam de... Depois atendi umas clientes... Tem alguns lugares. Minas Gerais, então, é o número 1 preferido, Eles são atraídos por alguns metais. Então, por exemplo, em Peruíbe... então, Minas... Então, só tem, né? Em Peruíbe tem um metal. E foi gozado, porque eu passei o ano novo lá, vi. Eu falei, gente, mas né, não bebi nada. E todo mundo viu a mesma coisa, foi filmado. Uma coisa muito estranha. E depois, por isso que eu falo, né, as coisas da espiritualidade. Isso foi no Ano Novo. Depois, no dia 15 de janeiro, eu atendi 3 senhoras que moravam em Peruíbe. Nossa. E que falaram, olha, você mora em Peruíbe, né? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Falou, nossa, às vezes a gente tá lá na piscina, a gente vê, porque eles são atraídos por metais. Então, existem outros seres, existe vida em outros mundos, né? Então, eu acredito sim. Bom, e que eles estão infiltrados aqui. Sim. Opinião pessoal, foi perguntado aqui. Agora, óbvio que eu vou abusar da boa vontade da Evelyn e vou querer tirar uma carta aqui sobre o futuro do nosso CutuCast, nosso podcast maravilhoso, tão amado. Vamos lá. Vamos tirar? Uma orientação para dar certo, né? Pra bombar. Uns 5 milhões de inscritos, assim, tô feliz. Tá bom. Uns 4 a 5 milhões, tá bacana. Eu quero ver esse número no YouTube, assim. Tá bom. Orientação pro podcast, o CutuCast bombar. Eu quero ter um vídeo com 160 milhões de visualizações. Tá bom. Tá. 160 milhões. Vamos lá. Como eu vi outro vídeo. Não vou falar o nome do podcast, ficar fazendo propaganda dos outros aqui, mas não. Chega. Chega. Vou falar só do CutuCast. CutuCast. Só.
Fonecast agora. Todo mundo, Cutufone, né? Cutufone. Agora. Estamos aí, vamos lá. Então, vamos dar uma orientação aqui pro CutuCast através dos anjos. Vamos. Sabe que a produção de um podcast não é fácil, Evelyn. É uma luta. Requer uma pessoa operando, pessoas fazendo design das artes, disponibilidade dos convidados, nem sempre, às vezes, tem desmarcações em cima da hora, né? Mas mesmo assim, estamos aí na luta. É quase um aninho já, quase, o nosso podcast. É uma equipe inteira, né? Muita desde o gente. início até agora, quase um aninho. Tá bom. Então, vamos ver aqui as 9 categorias angelicais. O que aconselha para bombar? Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Olha que interessante. É isso que você fez hoje. Ó, que eu fiz sai hoje? a carta, uma novidade, você inovou, né? O fone. Então, a carta 6 do tarô, a carta dos enamorados. Então, vamos lá. Vamos começar a dar um detalhamento muito grande aí pro CutuCast. Os enamorados. Olha o nome da carta. É uma carta de carga emocional. Então, ela é uma carta mediúnica no tarô. É a carta da intuição, teu Deus interior, que a gente estava falando até agora. Então, é um período de vocês usarem bastante a intuição, porque é uma carta de carga emocional. Vão aparecer essa carta, quando a gente chega no ciclo evolutivo do tarô, essa carta é o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então, vai chegar um momento aí desse trabalho que vocês vão ter dúvidas em relação às questões. Nesse momento de dúvidas, né, não escuta muita opinião externa, de pessoas externas. Escuta a opinião da tua equipe. Escuta a voz do teu coração. Os enamorados falam que as respostas estão dentro da tua equipe. E não eu vou contratar um especialista. Não, está dentro de vocês aqui, os enamorados. Então, porque essa carta, ela é muito fofoqueira, ela é muito... Não seja influenciado pelo seu meio, não escute a opinião dos outros. Escute, Entendi. a tua equipe tem que estar unida. Outra coisa, essa carta, a palavra-chave é diversificar, que é isso que você fez. Você fez uma coisa diferente hoje. Então, a palavra-chave... Então, essa carta é a carta do assobiar, chupa-cana e andar de bicicleta. É o franco atirador. Então, vocês têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? É uma carta que ela é, na astrologia, regida por Vênus. Vênus, Afrodite, fazer a coisa do coração, Vênus, o amor belo. Vênus fala de beleza. Então tem que ter um visual bom, né? Tem que ter uma beleza boa e tem que diversificar. Então vai chegar aí no momento do projeto de vocês que vai ter essa dúvida e a resposta está dentro. Eu vou contratar um especialista. Não, vocês vão saber resolver. É uma carta extremamente intuitiva. E uma carta de Vênus... maravilhosa, faz as coisas de coração, belamente, e é o momento de você fazer isso, diversificar em várias áreas, vários temas, não ficar aquela mesmice, só isso, só o tema só isso, diversifique. E é uma carta do amor, então vai dar certo. Opa, amém, né? Amém. Aliás, cultura inútil, você sabia que aquele emoticon assim, não é assim? É? Não é tipo amêndoa, não é. É? Não é. É uma mãozinha de cá e outra de cá batendo assim, ó. Não é que é assim, todo mundo usa assim. O amém, né? Mas É o amém. Mas o pessoal continua usando, mas não é. Eu vi lá, eu te disse que não é. Não era, cultura inútil, né? Não é inútil, porque é diferente isso, é bem diferente. A Mariana agradeceu muito aí a tua consulta. E aí você atende lá, como é que funciona? Tem que ter hora marcada, é muito caro, como é que é? Fala aí os detalhes. Então, eu atendo só com hora marcada. Por quê? Porque todo dia de manhã eu faço uma abertura espiritual. Então, o que é essa abertura espiritual? Eu pego o nome completo de todas as pessoas que estão agendadas naquele dia e coloco nas minhas linhas espirituais, né? Então, eu falo que eu tenho a agenda de manhã, da abertura espiritual, eu tenho a agenda que eu vou estar te esperando no dia e no horário. Então, por isso que eu atendo só com hora marcada. Qual é o trabalho? O trabalho completo. Eu uso, na consulta, eu uso os 4 oráculos, o tarô, o baralho cigano, runas e yoga, né? Então, a primeira parte da consulta, como que é a estrutura de uma consulta oracular? A primeira parte da consulta, o tarô dentro dessa tiragem aqui, a mandala astrológica, vai falar sem você falar nada. Então, aqui são as casas astrológicas, vai falar financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor. Então, o tarô vai dar essa orientação geral, zona,
né? Aí já sai muita coisa sem a pessoa precisar perguntar. Aí no baralho cigano eu deixo aberto para as perguntas. Então, o que não sair na mandala astrológica com tarô, você vai perguntar na segunda parte, eu uso o baralho cigano e fecho com as runas yoga. Então, o atendimento aproximadamente de 1h30, que tem como... Qual é o objetivo de você consultar o oráculo? Trazer a orientação, trazer o encaminhamento, ver quais são os setores que vão ter as facilidades, quais são os setores que vão ter os desafios, né? A gente fala onde as coisas vão fluir com maior naturalidade, onde estão os nozinhos. Então, essa é a consulta para mapear, né? Aí depois eu tenho um trabalho de aproximadamente 1 hora, que é o trabalho de limpeza energética, que é aí que eu falo que eu vou colocar a mão na massa. No trabalho de limpeza energética, eu entro dentro do campo áurico. Como que é o trabalho de limpeza energética? É uma sequência de técnicas. Essa sequência de técnicas, ela cria uma energia inteligente e, ao mesmo tempo que limpa, energiza os corpos, corpo mental, emocional, físico, psíquico, espiritual, alinha os centros de força. E quando a pessoa vem para esse trabalho complementar da limpeza energética, ela vai trazer por escrito todos os pedidos nela, o que ela quer para a vida dela, os objetivos, esses pedidos serão potencializados pela espiritualidade de luz presente na sessão. Então, 1h30 com os oráculos, com os 4 oráculos mapeando, e aí depois a gente já sabe aonde está a energia que não está legal, a gente entra. E eu faço um trabalho de numerologia, que é o ano pessoal. Todos nós vivemos um ciclo, de 1 a 9. 1 é o comecinho do ciclo e 9 é fechamento de ciclo. E cada número do ciclo tem um tom, tem uma essência. Então, também eu faço a numerologia pitagórica através da data de nascimento para ver qual é o ciclo que você está vivendo, para você ver o tom, a essência. Então, é esse o trabalho. Atendo com hora marcada por conta disso, né, dessa abertura espiritual, que é importante. Então, é assim. É assim que funciona, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem o seu Instagram também, né? Tem. Arroba? Isso, Evelyn Jimenez Sanches. Tem o Instagram, o Facebook e o canal no YouTube, né? Você posta bastante no YouTube? Isso, então, eu faço as orientações, domingo, né? É o primeiro dia da semana. Então, todo domingo, lá, se for no canal no YouTube, né, no Instagram, tem as orientações para os signos. Então, eu dou as orientações para a semana, para trazer, né, essa direção, esse encaminhamento para todos os signos. Aí, por exemplo, quem está fazendo aniversário naquela semana, eu dou a mensagem para o aniversariante da semana. Também tem a pergunta mental. Às vezes a pessoa vai resolver alguma coisa naquela semana. É uma live. Isso. É um programa que eu faço todo domingo. Né? E Mas no YouTube? No canal no YouTube. Então Vou entrar lá. Todo domingo eu faço as previsões para os signos, né? A orientação com os oráculos, a pergunta mental e também a mensagem dos aniversariantes da semana. Entendi. Ô, Evelyn, só uma das últimas perguntas aqui. Me veio na minha cabeça agora uma menina que trabalhava na casa da minha avó, na limpeza e tudo, e ela falava que quem tem esse tipo de habilidade que você tem, que nunca deveria cobrar. Já ouviu falar dessa história, né? O que você acha disso? Nossa, isso é ótimo. Eu falo na aula de ética isso. Né? Quando eu dou aula de baralho. É uma polêmica muito grande isso, nossa, né? Ótima pergunta. O pessoal mais antigo fala isso e tal. Ótima pergunta. Tudo que é ligado à religião não pode ser cobrado. Religião. Então, o padre pode te cobrar para dar uma bênção? Não. Passe lá na casa? Na Federação Espírita, você vai lá tomar um passe? Não pode. Por quê? O passe é uma técnica de limpeza ligada à religião, né? A bênção do padre é ligada à religião. Tudo que é ligado à religião não pode ser cobrado. Isso que eu faço, por isso que eu sou consultora esotérica, é ligado ao esoterismo, né? Então, o esoterismo, ele não é ligado a nenhuma religião. Ah, tá. Entendeu? Então, a consulta oracular, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer o curso kardecista, né, você faz o curso gratuitamente na Federação Espírita e você vai fazer o seu trabalho voluntário, como eu fiz 22 anos. Isso aqui não, isso aqui você paga para fazer, isso aqui não é ligado à religião. Então, isso é uma pergunta ótima. Tudo que é ligado à religião, no meu conceito, não deve ser cobrado. O que não é ligado à religião, né, é ligado a estudos, eu fiz escola de astrologia, eu fiz todos os estudos, ele pode ser cobrado, porque são técnicas. Evelyn, esse negócio de poste aí, volta o seu amor em 7 dias...
né? Ai, ótimo. É 100% garantido. Pois é, primeiro... As pessoas vão lá te procurar pra isso, você também faz isso. Eu sou meio leigo, né? Então explica, põe os pingos nos is aí. Não. Primeiro que 100% garantido já está mentindo porque a espiritualidade não é matemática, né? E segundo que tem todas as leis espirituais. Esse trabalho, né, na minha visão, lógico, tem profissionais, é um trabalho de amarração, né, que eu não faço. E amarração é magia negra. O próprio nome fala, olha, não precisa estudar 4 anos de escola esotérica. Amarração. Você está dando um nó no campo áurico da outra pessoa. Então, o que acontece? Vem as pessoas... E é possível, Evelyn? Então, você tem o teu campo áurico, né? Existem pessoas que fazem a magia que a outra fica magiada? Sim, existem, porque a pessoa às vezes está com baixa vibração e ela capta energia. Então, existe isso? Existe, mas não há mal que tanto dure, né? Então, a amarração é um trabalho, no meu ver, de magia negra, você está amarrando, dando um nó. Aí vem aquelas pessoas, falam assim, então, eu já fiquei com o Zezinho, com o Luizinho, com o G. Não dá nada, não dá certo com ninguém. Porque, mas ela não amarrou o tal lá, o outro lá, está amarrado. Espiritualmente, tem uma coisa energética ruim. Né? Então, o que eu falo? Faz para abrir o teu caminho, para vir quem tem que vir, né? Porque as pessoas encanam com aquele trabalho, tem que ter aquele trabalho, tem que ter aquela pessoa, né? Isso é o obsessor encarnado na Terra, né? Você obsedia, não, eu sou apaixonada por você, se eu não casar com você... Isso eu já estou te obsediando, eu não preciso nem fazer trabalho de amarração, né? Eu penso em você 24 horas, porque se eu não casar com você, você não vai casar com ninguém. Isso aí mentalmente, você já está trazendo uma energia negativa, né? Então, o que tem que fazer são trabalhos... E é difícil também dividir não é essa palavra. Saber a diferença entre obsessão e uma paixão fervorosa é difícil às vezes, né, as pessoas, né? Então, porque tudo que é desequilíbrio, o que é a paixão? Foi ótimo que você falou isso. A paixão, eu te enxergo, eu não vejo nenhum defeito em você, eu só vejo qualidade. Que é a carta que eu falo que é a carta do baralho cigano, o buquê. O buquê é a paixão. Então, você não tem defeito nenhum, eu sou apaixonada por você. É legal a carta que a gente tirou do coração. Não, eu gosto de você, mas eu sei todos os seus defeitos e qualidades. Então, a paixão, tanto o ódio como a paixão, são sentimentos extremos que desequilibram. Eu odeio aquela pessoa, quero matar aquela pessoa. É um sentimento desequilibrado. E a paixão, sou apaixonada, se ele ficar com alguém, eu morro. Também é um sentimento desequilibrado. A gente tem que ter os sentimentos equilibrados, nem o ódio, nem a paixão, que é a carta da temperança do tarô, né? Nem o ódio, nem a paixão. Então, às vezes, você não precisa ficar fazendo esses trabalhos de posse de amarração, né? Só você ficar praguejando, ele terminou comigo, ele não vai arrumar mais ninguém. Você já está jogando. Mas quando a pessoa insiste naquele amor lá, e ela... É obsessão, né? Às vezes consegue, né? Não, às vezes dá certo, né? Não, e eu já atendi cliente assim, tipo, se ele não ficar comigo, eu vou me matar. Isso já foge da parte espiritual. Isso aí ele tem que ir pro psiquiatra. Né? Sim. Então, por isso que a gente também tem... Você manda, às vezes? Sim, porque quando a gente vê aqui a mandala astrológica, né? Quando eu abro a mandala astrológica com o tarô, a casa 6... é a casa do corpo físico da pessoa. Então, aqui a doença, tal. Então, a gente vê a parte física. A casa 8 é a casa do corpo emocional da pessoa. Então, como a pessoa está emocionalmente. E a casa 12 é a casa da mente e do espírito. Então, se tem alguma espiritual, sai na 1 ou na 12. Então, a gente já dá uma mapeada, né? Nas situações tanto física como emocional, mental e espiritual. Então, a gente vê, né? Então, dependendo da carta, às vezes é tratamento psiquiátrico, psicológico. Às vezes não psiquiátrico com remédio, mas às vezes ela precisa de um psicólogo para mudar o padrão mental, o PNL, a programação neurolinguística, né? A pessoa só vê aquela pessoa, só existe aquela pessoa, parece um salvador. Então, assim, é complicado, né? Ô, Evelyn, sabe o que me veio na cabeça agora? Não sei se você toparia. É um assunto... Tem muita coisa, assim, pra gente debater e tal. Até, de repente, pode fazer uma caixinha de perguntas nas redes do CultoCast pro pessoal fazer. Se você, de repente, toparia fazer um podcast só em áudio, comigo no Spotify, só em áudio, via telefone mesmo, pra gente fazer uma edição diferente
só pro Spotify. Você toparia fazer mais pra frente? Faço, vamos lá, estamos aí. Legal, bacana. Acho que seria diferente, né? É a carta dos enamorados. Que criatividade, né? Criatividade. Mas os enamorados é isso. Nunca pensamos nisso, né, Paulinha? Tá vendo? É uma, né? Aí, não no YouTube, vai só pro Spotify. Tá bom. Né? Eu O Spotify é mais áudio mesmo, né? Tá ótimo. A gente faz... É bom que você também não precisa nem se deslocar, já vai, né? De casa mesmo. Tem um telefone direto, né? É bacana. Vamos deixar programado isso aí. Talvez, acho que pro ano que vem agora, né? Que tá meio corrido, né? Uhum. A gente pode executar isso daí sim. Aqui, ó, pergunta do nosso amigo Fábio Prado. Fábio Prado. Pode Oi, atender Fábio. os amigos? Ai, não sei. Aquela assim, eu vou pensar. O Evelyn, é muito caro pra se atender? Ou o precinho é justo? O precinho é tranquilinho? Não é nem baratinho e nem carinho. É um precinho justo. Dá pra pagar. Tá não. ali, né? Não, né? Porque Mas não tem essa de chorar desconto, não, né? Qual que é o objetivo? O objetivo, você põe muito caro, ninguém pode pagar, também você põe muito barato, ninguém valoriza. Isso. Então tem que ter um preço justo, né? Uma coisa... Ó, o Fabinho perguntou aqui, dia 8 aniversário dele, o que é inferno astral? Na verdade, acho que ele queria perguntar se ele tá no inferno astral. Ele tá... Ele tá? Será? Vê aí. O que é o inferno astral? O inferno astral são 54 dias antes do seu aniversário. 5 mais 4, 9. Né? Na numerologia pitagórica, 9 é fechamento de ciclo. Então, o inferno astral é antes do seu aniversário. A data, por exemplo, importante, né? Qual é a data, espiritualmente, energeticamente, mais importante do ano? É o teu aniversário, é o teu ano novo pessoal. Nós, esotéricos, a gente considera o nosso aniversário o nosso ano novo, né? E tem o ano novo criado aí de dezembro para janeiro pelo homem, pelo calendário, né, da humanidade, mas nós esotéricos, nós comemoramos o ano novo pessoal, tanto que na numerologia muda. Então ele está assim vivendo o inferno astral dele, vai terminar agora dia 8, né? Dia 8, que é um dia espiritualmente muito legal, que é o dia da Imaculada Conceição, é o dia de Iemanjá. Então, ele faz o nível dele numa data bem espiritual. Então, ele está vivendo o inferno astral, mas falta aí, ó, a quarta... O inferno astral é uma fase turbulenta da vida, então? Tem gente que sente mesmo, eu tenho um cliente meu que sente mesmo inferno astral, que as coisas, porque está fechando um ciclo, é o que eu falo, todo momento de transição não é um momento fácil, né? Então, tem gente que sente e tem gente que não sente tanto. Inferno astral são 54 dias antes do aniversário. Então, Fabinho, ó, você tá vivendo, mas vai melhorar. Mas vai passar, né? Vai passar. Às vezes eu mesmo tenho vontade, assim, de não ligar o celular. Eu não sei. A internet, né, agora indo pra esse um pouco aí do Fábio, Inferno Astral, internet, a gente se expor é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Pra todo mundo. Seja uma pessoa... Sim. Né? Eu entrei no Instagram aqui de quem? Do Messi, acho que de 350 milhões. É muito, né? Isso que é o maior, acho que do Messi, né? Talvez, não sei. É 350 milhões, nem o Neymar tem, nem o Cristiano Ronaldo tem. Então, assim, essa exposição, ela é boa e ruim ao mesmo tempo? Sim, é boa porque você faz o seu merchan, né? Mas energeticamente, muitas energias em cima de você. Então, fazer as suas proteções, né? Às vezes eu tenho vontade de não ligar a internet por 2 dias, assim, tal. Por que dá essa vontade na gente? Porque Carga? A bateria tá acabando, né? Exatamente. Porque você tá exposto, é bom porque você divulga, mas também tá todo mundo de olho. Você faz alguma coisinha, então tem a energia do bem e a energia do mal. E a gente capta isso. Então, essa coisa assim, putinha, eu quero ficar numa ilha, né, sem o celular. Por quê? Porque tá esgotado, né? O físico e a parte espiritual também. A parte espiritual sente, fala, meu amigo, vamos dar uma recarregada. Claro que sim. Bom, Evelyn, muito legal o nosso papo. Acho que uma coisa bacana que eu pessoalmente faço aqui é mais do que conversar, acho que conhecer pessoas que possam ensinar pra gente e a gente trocar
essas experiências de vida, que acho que é o sentido da vida também, né? Uhum, sim. A gente tá aqui para trocar, né? Então, tem as pessoas que evoluem mais rápido, as pessoas que evoluem mais devagarzinho. Então, a gente tá aqui para ensinar e tá aqui para aprender. É uma troca, né? O planeta Terra, né, é uma escola. Aqui é uma escola, né? E a gente está aqui para ensinar o que a gente sabe. Concordo. E que a gente aprender, né? Então é isso, né? Nem todo mundo está no mesmo estágio evolutivo, nem todo mundo tem o mesmo grau, nem todo mundo evolui do mesmo tempo, mas a gente tem que conviver com todo mundo, porque é um aprendizado, é uma escola. Já chegou alguma vez aqui, eu tô finalizando, calma, a produção falou para eu ir logo aqui. Tem alguma vez que você, após um atendimento, você acabou absorvendo aquela carga negativa de alguém? Teve. Em 18 anos teve um. Um? Teve. Eu ia falar que... Eu achei que você ia falar, não, é comum e tal. Não. Porque a gente faz preparação. Mas a pessoa não tem culpa, né? Não. Quem tem culpa sou eu, que eu devia estar com a baixa. Eu deixei entrar. Mas conta. A gente não pode culpar outra pessoa, não. Ainda mais a gente que trabalha com isso, né? Então, porque a gente toma os banhos de erva, a gente faz nossas proteções. Então, eu estava num dia normal, não estava num dia, mas eu fiz os oráculos para a pessoa. Então, a pessoa estava passando por um momento depressivo, de culpa, de arrependimento, tal. E aí, a hora que, por algumas questões, ela trabalhava num banco, né? E ela pegou o dinheiro do banco porque o filho dela estava com câncer. Então, foi uma situação bem assim. O filho dela estava com câncer. Então mas não descobriram? Descobriram, mandaram ela embora para justa causa, ela se arrependeu, pegou o dinheiro do banco e mesmo assim o filho dela morreu. Ixi. E aí eu atendi essa pessoa no oráculo tudo bem. Aí eu já tinha mapeado, então muita culpa de tudo. Culpa. Aí a hora que foi para a limpeza energética, a hora que ela deitou de costa, porque o que ela fez? Ela fez uma traição. Então, quando a gente deita a pessoa de costas, ali está, né, toda a parte da facada nas costas que a gente fala. A hora que eu pus a mão dela, eu quase desmaiei. Eita. E foi em 18 anos foi essa vez, eu falei, opa, isso não me pertence. Aí você vai fazendo suas, né, Menta? Acontece, isso, né? Não... Ossos do teu ofício. Sim. E eu fiquei mesmo, tipo, pressão baixa mesmo, quase... Curioso, né? Isso. Mas eu falei, não, segura a onda, porque, né, não é teu, não te pertence, porque a gente tem que ajudar, mas cada um com a sua energia, né? Senão você fica louca, né? Porque você mexe nessa parte da limpeza, você entra dentro do campo da pessoa. Aí eu fui me recuperando, até minha fala, né? Porque eu faço invocações, orações, cantos. Eu fui fazendo uma recuperação lenta, mas chegou no final eu estava legal. Muito bem. Acho que foi bem bacana o nosso papo, bem esclarecedor. Um tema diferenciado, inédito aqui no CutuCast. Só agradecer a sua participação mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aqui, vocês me recebendo super bem, né? E apresentando o meu trabalho. Nosso ambiente tá tranquilo? Sentiu paz? Totalmente, muito legal aqui. Um ambiente leve, pessoas, né, alto astral. Né? Que bom, ficamos felizes em conversar e conhecê-la. Ai. O Instagram... Evelyn Jimenez Sanches. Show de bola. Obrigado, Evelyn. Obrigada a você. Muito legal, bacana. Mais um CutuCast, amanhã tem mais, hein? Ó, @CutuCast em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii, sempre os cortes por lá. Inclusive os cortes da Evelyn, vou te mandar os cortes lá. Você usa também nas suas redes. Só não esqueça de marcar a gente. Com certeza. Certo? Muito bem. Like... Se inscreva aí no canal, é muito importante. Você não tá se inscrevendo, hein? Vai lá, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo aí com os amigos que gostam desse tema, tá bom? Abraço, @Rodrigo Bolonha no Instagram. Segue lá, valeu, tchau! E aí, como foi? Ah, ótimo.